noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que se encontram fisicamente aqui conosco, aos irmãos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa, na casa do Consolador Prometido, nessa casa de Jesus, nessa casa de luz, de amparo e de caridade. Então, para nós iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler para nós irmos nos harmonizando, nos conectando com a espiritualidade superior, uma mensagem do livro Senhor e Mestre, Carlos Bacelli, pelo irmão José. Está escrito: preocupa-te com a qualidade da semente que lanças à terra. No reino do Espírito, não há como deixar de colher os frutos da semeadura efetuada. A escolha da semente é tão importante quanto o ato em si de semear. Recorda que toda gleba é potencialmente fecunda, para o trigo quanto para o joio. Se existem sementes de produção imediata, outras requisitam mais tempo, mas todas, infalivelmente, germinarão, compelindo-te à ceifa. Ninguém haja de colher em seara alheia. Está escrito: do que o homem semear, disto também se fartará. Então, com essa mensagem, eu convido a todos, aos irmãos que assim o desejarem, para fechar os olhos físicos, não como um ritual, mas como uma forma de nos harmonizarmos e nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, aquele que governa o nosso orbe, aos nossos mentores, anjos da guarda, e vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos todos aqui reunidos em pensamento, em comunhão, no bem, para aprendermos e para estudarmos a palavra do Cristo. E vamos pedir o amparo necessário à nossa irmã Gorete, que será responsável pela doutrinária, pelo tema doutrinário dessa noite, que ela receba todas as luzes e o amparo necessário para passar a mensagem que planejou, e a mensagem que é importante para todos nós nesse momento da nossa caminhada. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra para a nossa irmã Gorete Rocha, que hoje vai nos falar sobre o tema da sua palestra, ceifeiros, mãos que fazem a diferença. Então, passando a palavra para a nossa irmã Gorete. Boa palestra, irmã. Obrigada. Boa noite. É com grande carinho que estou nessa casa abençoada, nesta casa do caminho, esperando nessa noite uma colaboração intensamente do meu mentor para poder passar para vocês o que foi planejado. Eu sou da Casa Espírita Deus Cristo e Caridade, lá no patronato. Então sintam-se todos abraçados pelaquela equipe de trabalhadores e frequentadores daquela casa. Como vocês viram no tema, eu não poderia iniciar esta noite, quando se fala de ceifeiros, sem ler a parte do livro O Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 148 fala dos ceifeiros. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus, capítulo 9, versículo 37. Foi então que Jesus ergue o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É o que o Evangelho permanece no mundo
por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que é o esforço de colher. Em razão disto, a multidão de desesperados e desiludidos continua passando no mundo por fileira crescente. Através dos séculos, os benegados operários do Cristo, onerados em virtudes de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscar para si o alimento da vida eterna. Esse quanto persistirá na terra até que bons consumidores aprendam também a ser bons ceifeiros. Irmãos, a seara é grande, os ceifeiros e os ceareiros são poucos. Em nós existe ainda uma grande seara, em todos individualmente, mas o labor do trabalho que tem que ter o ceareiro e ceifeiro ainda tem em nós, está um pouco distante, mas ainda existe também em nós um longo caminho a ser percorrido. Quando Emmanuel fala do trigo beneficiado ou do pão completo, ele não está falando apenas do alimento material, que hoje no planeta Terra alimenta muitos, mas ele fala também de muitos que querem encontrar o alimento espiritual, o pão espiritual já pronto, entregando o que deveríamos fazer pelo labor infinito, íntimo, a possibilidades de palestrantes, de diretores de casas espíritas, de padres, pastores, rabinos, transferindo-os a outrem o trabalho. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas pedem que orem por elas no momento de necessidade, mas nem sempre elas oram. Muitas vezes elas buscam uma casa espírita, mas nós vivemos num mundo de imediatismo, onde as pessoas muitas vezes querem as coisas para ontem. E quando não conseguem, elas desistem. Procuram aquele pão, o trigo beneficiado e o pão pronto. Procurando essas respostas imediatas. Em Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 58, nos diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Jesus estava indo para Jerusalém quando um homem se aproximou e disse para Jesus: eu te seguirei por onde queres que fores. Jesus parou e respondeu-lhe: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Jesus, naquele momento, queria dizer para aquele alguém, assim que está na palavra, que ele não tinha moradia, que ele não parava, ele seguia. E como que perguntando ele com aquela docilidade que tinha Jesus Cristo de perguntar: está disposto a me seguir? Está disposto a ir comigo? Está disposto a enfrentar os sacrifícios, os temporais? Porque muitas vezes nós começamos e nós desanimamos. Jesus, numa maneira tão querida de dizer, ele podia ter dito: tu vai aguentar, tem certeza que é isso que tu quer? Mas foi a maneira que ele achou melhor de colocar.
Muitas vezes, aproveitando lá embaixo, onde diz a palavra que estão dos obreiros, no Fonte Viva, onde eu gosto muito, no capítulo 26, Chico, através de Emmanuel, nos fala dos obreiros sem fé, que é mais ou menos isso que diz assim: em todos os lugares vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona. De início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e sem qualquer amostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar dos benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, não sou digno. Se trazido a testemunhas de humilde, afirma sob manifesta revolta: quem se ofende assim? E transita de situação em situação, entre lamúrias e indisciplina, com largo tempo, sem sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço, porque se responsabilizou, o aluno que estuda continuamente, sem jamais aprender a lição. Não te contrares na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé, no poder divino do teu próprio esforço. Podíamos continuar, mas vamos ficando por aqui. E lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: reconheces os cristãos por suas obras. E tem uma partezinha só que eu quero ler para vocês. Basta estar vestindo o uniforme do Senhor para ser um servidor fiel. Basta dizer sou cristão para seguir Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por sua obra. Sereis chamados ao trabalho, ceifeiros, obreiros, trabalhadores. Tiago, no capítulo 2, versículo de 14 a 18. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Seu irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e alimentos de cada dia, aonde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Nessa primeira parte dos ceifeiros, para poder entrar para as mãos que fazem a diferença, eu gostaria de deixar mais a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: Paulo diz, procure apresentar-se a Deus como obreiro que não se envergonha e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então somos chamados a esse trabalho tão bonito
seguidores dessa doutrina, mas eu gostaria agora de falar com vocês, e aonde eu quero me estender mais um pouco, é das mãos. Porque ali naquela parte dos ceifeiros, eu sei que vocês já viram e reviram isso muitas vezes, de maneiras completamente diferentes, parecidas. Mas eu gostaria agora de falar de nossas mãos. Eu gostaria que cada um de vocês, mesmo aqueles que estão nos assistindo nas nossas casas, se puderem, olhem neste momento para as mãos de vocês, por favor. Olhem com carinho para as mãos de vocês. Nós temos mãos completamente diferentes. E é nesse que eu quero entrar agora, que a partir do momento dessa leitura que eu quero trabalhar essa noite, levando a importância das nossas mãos. As mãos. Há mãos que sustentam e mãos que abalam. Mãos que limitam e mãos que ampliam. Mãos que denunciam e mãos que escondem os denunciados. Mãos que se abrem e mãos que se fecham. Há mãos que afagam e mãos que rasgam. Mãos que ferem e mãos que cuidam de feridas. Mãos que destroem. Mãos que edificam. Mãos que batem e mãos que recebem as pancadas dos outros. Há mãos que apontam e guiam e mãos que desviam. Mãos que são temidas e mãos que são desejadas e queridas. Mãos que dão com arrogância e mãos que se escondem ao dar. Mãos que se escandalizam e mãos que apagam os escândalos. Mãos puras e mãos que carregam censuras. Há mãos que escrevem para promover a vida e mãos que escrevem para ferir. Mãos que pesam e mãos que aliviam. Mãos que operam e curam e mãos que amarguram. Há mãos que se apertam por amizade e mãos que se empurram por ódio. Mãos furtivas que traficam destruição e mãos amigas que desviam da ruína. Mãos finas que provocam dor. Mãos rudes que espalham o amor. Há mãos que se levantam pela verdade e mãos que se escondem por falsidade. Mãos que oram e imploram e mãos que que não encontram motivos para auxiliar o próximo. Mãos de pessoas que enganam. Mas há também as mãos de Simão que carregam a cruz e as de Maria que enxugam o rosto de Jesus. Onde está a diferença, meus irmãos? Não está nas mãos. Está no coração. A mente transformadora que dirige a mão santificada e dedicada. É a mente agradecida que transforma as mãos em instrumentos de graça. Mãos que levantam para abençoar. Mãos que abaixam para levantar o caído. Mãos que estendem para amparar o cansado. Mãos que seguram com compreensão o amor a mão de uma pessoa enferma, transmitindo-lhe coragem e confiança. São como as mãos de Deus que criam, que guiam, que salvam, que nunca faltam. Há mãos e mãos. As minhas e as de vocês. Quais são? De quem são?
para quem são. Então, meus irmãos, Chico Xavier, ele nos diz assim: o que fazemos aos próximos com sinceridade de propósitos, fazemos a nós mesmos. Toda vez que levantamos um caído, nós levantamos também com ele. E quando nós vemos essa passagem, a gente pode lembrar da parábola do bom samaritano. E Jesus disse que um homem estava indo para Jerusalém, para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, os espancaram e se foram deixando eles cair. Passou um sacerdote e atravessou para o outro lado. Depois passou um levita e fez a mesma coisa. Mas um samaritano teve compaixão, se aproximou, colocou sobre as feridas óleo, vinho, enfaixou. Ele poderia ter ficado só nesta parte. Ele poderia ter já curado, mas ele levantou, como o Chico diz naquele momento, ele também estava se levantando. Ele levantou aquele homem, colocou ele na sua montaria e levou até uma hospedaria. E lá continuou cuidando dele. Mas ainda, para aquele coração, para aquelas mãos ainda era pouco. A compaixão era tanto que quando ele saiu, ele deixou 2 denários para o dono da hospedaria e disse: cuide dele. E se gastar mais alguma coisa, quando eu retornar, eu darei o resto. É uma fé tão bonita que se torna dentro daquele coração a compaixão. E aqui nós vimos mãos que ferem e mãos que curam as feridas. Nós temos 2 casos, sem falar das pessoas que não tiveram olhos de ver, infelizmente. Nesse momento de pandemia, meus irmãos, que nós passamos, quantas situações nós vimos, quantos descasos. E nesta época de inverno, porque até na caridade, gente, as mãos trabalham, mas como elas trabalham? Quando nós pedimos doações de roupas para os mais necessitados, e quando nós recebemos as sacolas de doações, ali nós vemos como aquelas mãos trabalharam, como a compaixão do coração foi colocada. Quando nós vemos roupas dobradas, cheirosas, com carinho, e quando nós vemos também aquelas roupas que foram colocadas de qualquer maneira dentro de uma sacola, e o estado que aquelas roupas estão. Jesus sempre dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Mas, meus irmãos, as mãos também se manifestam através do que o nosso coração tem. Por isso, a diferença
Se o coração está cheio de mágoa, cheio de rancor, as mãos não vão fazer a diferença. E nós precisamos de mãos que façam a diferença. Então, assim, até na nossa casa, quando a gente faz o alimento, e que muitas pessoas chegam na nossa casa e perguntam: que tempero tu colocou? E a pessoa sorri e diz: eu coloquei amor. Foi exatamente isso que fez a diferença. Porque se cozinhássemos de qualquer jeito, jogando o que tínhamos, sem ter o tempo de parar, de como cortar, de como temperar, tudo isso é amor, meus irmãos. É a grande diferença nessa seara desse meu Deus, que conta. Não basta só estudar a doutrina, se não a colocamos em prática. E principalmente com o coração. Maria Teresa de Calcutá sempre dizia que as mãos que ajudam muitas vezes são mais sagradas do que a boca que oram. Porque não basta só orar, meus irmãos, e esperar o trigo beneficiado, o pão pronto. Como que nós estamos fazendo? Como que nós estamos lidando com o próximo, com o nosso próximo? Porque quanto mais nós estudamos, maior é a nossa responsabilidade aos olhos do nosso Deus. Porque ali nós somos cientes do que temos que fazer, de como fazer. Para dar uma quebradinha assim, a minha mãe, tomara que lá na cidade de Rio Grande ela esteja me assistindo, e aos 86 anos de idade, a minha mãe disse para mim: eu vou numa casa espírita, por telefone. Eu disse: sério, mãe? Eu nunca tinha ido. Ela disse: vou tomar um passe. Eu disse: mãe, como é que a senhora vai fazer isso? Ela disse: eu já falei com o Dudu, ele procurou uma casa espírita, viu os horários, que seja tarde, porque eu quero estar lá. E estava toda entusiasmada, digo: então tá, mãe. Aí ela me disse: minha filha, hoje que eu vou na casa espírita. Oh, que bom, mãe. Depois, quando eu terminar, eu quero tomar o passe, assistir a palestra, tomar o passe, digo: fica para mim me contando o que a senhora mais gostou, como foi a experiência para a senhora. Ah, assim foi feito. Tocou o telefone, eu já sabia que era minha mãe, que tinha chegado da casa espírita, como ela disse. E eu disse: e aí, mãe, como foi? O que mais a senhora gostou? Como ela estava querendo tomar passe, eu imaginei que ela fosse me dizendo: eu gostei, foi dos passes. E ela me disse bem assim: eu gostei da acolhida. Eu digo: do que, mãe? Da acolhida. Da acolhida? Ela disse: da acolhida. Como assim, mãe? Minha filha, tu precisava ver aquelas moças que vieram me receber. Que coisa mais querida. Palavras da minha mãe. Que coisa mais querida. A minha mãe anda de andador. Ela tem problema nos joelhos. E ela disse: uma de cada lado, me pegou do braço. Elas foram conversando comigo, num carinho. Me levaram até a cadeira, depois me conduziram até a sala de passes, e quando eu saí, me levaram até a porta da saída. E aquilo me marcou, disse ela. E eu entendi o que a minha mãe quis dizer.
o carinho das mãos daquelas moças quando a minha mãe chegou naquela casa do caminho. A gentileza, o carinho com que elas trataram a minha mãe, fizeram que a minha mãe retornasse mais vezes. A importância que tem o nosso carinho, o nosso toque, como que nós recebemos as pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, através de um abraço. Quem de vocês, em algum momento na vida, não recebeu um abraço que não precisou ser dito nenhuma palavra? Que só naquele abraço e aquela mão batendo nas tuas costas, é como que se o teu mentor tivesse te dizendo: não te preocupes, eu estou aqui contigo. E aquele irmão ou irmã, como um instrumento enviado por Deus para aquele abraço, não precisou dizer uma palavra. Era o coração, colocando tudo que tinha de bom. Eram as mãos comandadas por esse coração bondoso que transmitia naquele momento todo o amor. Eu gosto muito da doutrina espírita, meus irmãos. Eu achava que eu estava engatinhando na doutrina espírita. Não, eu já sou bem bebezinho, de colinho ainda, que nem pensou em engatinhar, porque faz pouco tempo que eu estou na doutrina. Foi a coisa que eu não lamento por não ter conhecido antes, porque tudo tem o tempo do Senhor. Mas eu sou agradecida por ter conhecido esta doutrina tão linda, que nos faz pensar, que nos faz meditar. E a gente se sente tão bem aprendendo. Então vocês podem perceber que a grande diferença das nossas mãos, ela vem do nosso coração. E nós estamos no momento que nós precisamos disso. Quantas pessoas precisam desse carinho, desse aconchego, desse amor. E nós vamos levando a vida assim. Eu gostaria de ler mais algumas coisinhas para vocês, enquanto eu tenho um tempinho. Quando eu tirei esse texto, para dizer para vocês, ele é do Hospital Moinhos de Vento, onde eu ganhei esse texto que me tocou muito o meu coração. E eu quis partilhar com vocês. Mas Chico também escreveu através do grande Emmanuel, que nos deixa alguma coisa semelhante. No Fonte Viva 179, reparemos nossas mãos. Reparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantando paralíticos, curando enfermos e abençoando velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Transpassada pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram no mundo apenas calos do esforço intensivo,
na rua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam e amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos teoriza a vida espiritual. Teoriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides de alguém da morte. Nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições de vida de acordo com as próprias obras. Isso aqui é muito bonito. Então, como nós estamos nos colocando? Como está o meu exercício diário? Após um estudo, após uma leitura? Como eu estou agindo? Um tempo atrás, meus irmãos, eu estava em 2013, mais ou menos, eu estava organizando um evento. E naquela semana, junto com outras pessoas, é claro, e era um entra e sai naquele prédio, nós queríamos dar o nosso melhor, nós queríamos fazer bonito, como se diz. Chegou o grande dia e nós tínhamos uma convidada que faria parte desse evento de outro lugar, que não vem ao caso. E ela chegou, mas ela não entrava. Aí alguém me perguntou, de que está fulana? Me disseram que ela já estava aí. Eu digo, sim, já chegou. Aí dá uma olhadinha. O que aconteceu? Onde é que ela está? E eu saí lá na frente para ver onde é que a nossa convidada estava. Quando eu olhei, eu parei, eu não disse uma palavra, fiquei olhando, pois ela estava no cantinho de uma escada entre uma parede, sentada no chão, conversando com moradores de rua. Foi a cena mais linda que eu me recordo de ter visto. Eu queria que vocês tivessem, se eu pudesse mostrar para vocês, ela sentada ali, naquele degrau, conversando com aquele senhor, a felicidade dele. E eles conversaram, aí eu fiquei parada olhando, e de repente
Ela me enxerga e falou, já está na hora? Eu disse só com a cabeça que sim. Ela levantou, chegou bem perto dele, se abaixou. Não sei o que foi que ela disse. Quando ela estava indo embora, ele disse para ela, muito obrigada. Eu entrei, ocorreu tudo maravilhosamente bem, saímos naquela alvoroço de término, eu fui para a minha casa. E quando eu me deitei, eu coloquei a cabeça no travesseiro, me veio aquela imagem. Meus irmãos, o que mais me doeu foi lembrar que durante toda aquela semana aquele senhor estava ali. E eu não tive olhos de ver. Nós vivemos num mundo de correria que nós não prestamos atenção no outro. Eu orei, pedi perdão para o Senhor por ter sido um levita, um sacerdote. E disse para mim mesmo, amanhã nós vamos nos reunir para avaliar como for. Senhor, eu vou sentar pertinho dele. Eu vou fazer o que eu devia ter feito e eu não fiz. Meus irmãos, naquela noite, ele não estava lá. E para encurtar, eu nunca mais ouvi. Porque a minha oportunidade tinha sido dada. E eu não aproveitei. E dali eu entendi a grande lição que Deus me mostrava naquele momento. Não perca novas oportunidades, Gorete. Tenha olhos de ver e ouvido de ouvir. É o que o nosso Deus nos pede. Nessa época, o que mais nós precisamos ter nos irmãos. Ceifeiros, ceareiros, obreiros, trabalhadores, façam das suas mãos a diferença. Não precisa ser tudo de uma vez, mas se nós fizermos cada um pouquinho, as coisas já melhoram muito. Vamos ter olhos de ver e que um dia eu possa dizer, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Eu agradeço a vocês a oportunidade de ter participado. E hoje o que eu fiz aqui foi falar para vocês com o meu coração. O que eu trouxe para vocês, eu me permiti que meu coração falasse. E peço a Deus que cada dia eu tenha esses olhos de ouvir. Aliás, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu serei muito agradecida ao Deus da vida e ao meu querido mentor. E nessa noite, tenho certeza que está aqui do meu lado, porque eu pedi muito para ele que ele venha comigo. Queria muito que ele estivesse aqui do meu lado. A minha gratidão a vocês.
que esta noite tiveram um coração genuíno. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui e cada um de vocês que estão em casa e nesse momento estão assistindo. Meu muito obrigado. Nós é que agradecemos, Gorete, a tua presença, as tuas palavras, a tua emoção, né, os teus ensinamentos. Então, nós é que temos que agradecer. Todos nós que estamos aqui presentes na casa e nos acompanhando no Facebook. Com certeza aqui, ó, o Eduardo está nos assistindo, a Simone. Eduardo é meu filho. Meus boa filhos. Noite. Um em Uruguaiana e o outro em Rio Grande. Simone está aqui, eu te dei boa noite. Obrigada, filhos. E não só eles, né? Temos muitas pessoas, temos a Andréia que está lá em Olinda, em Pernambuco. Muitos. Não dá para citar todos, senão eu vou acabar deixando alguém de fora, né? Sim. Então, todos te agradecendo. A Andréia que falou que os teus ensinamentos hoje foram edificantes. Jesus é maravilhoso. Sim. Aí ele te agradeceu, né, a oportunidade do estudo, aprender com a doutrina. Mandou um abraço para ti. Obrigada de coração. O nosso irmão Sérgio também, nosso companheiro de estudo aqui, te dá gratidão pela tua mensagem e que só as mãos unidas podem salvar o vírus da fome e curar as feridas da dor. Com certeza. Então, muito obrigado, Gorete. Nós gostaria de, em nome do grupo, de todos nós, te agradecer tuas palavras e que todos nós tenhamos olhos de ver e realmente ver, enxergar. Então, hoje foi tão intenso, né? Então a gente está se aproximando do nosso final. Então, para encerrarmos o estudo hoje, gostaria de aproveitar a presença da Gorete, né, com todo o amor que ela trouxe, toda a dedicação que ela nos trouxe, que demonstrou por nós, o carinho, então que ela pudesse fazer a prece, a oração final para nós encerrarmos o trabalho dessa noite. Nesta noite, Senhor, só temos a agradecer ao Deus da vida, ao Mestre Jesus, aos mentores queridos desta casa, por mais essa noite. Senhor, que possamos seguir a Tua doutrina, Senhor. Sempre, Senhor, lembrando que o amor é que faz a grande diferença. O coração é só um símbolo desse grande amor. O amor maior que o Senhor tem por todos nós. A nossa gratidão nessa noite, Senhor. Que possamos retornarmos para os nossos lares, cheios de fé, de esperança. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe, nos abençoe e nos proteja sempre. Gratidão eterna. E a todos os trabalhadores e frequentadores desta casa do caminho. E todos aqueles que neste momento nos assistem e desejam uma abençoada noite. Que possam estar iluminados por essa luz que vem do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja.